Olá, eu sou Estela Giordani e hoje estou aqui para te falar de uma coisa muito interessante. Existe um pedagogo, o Froebel, que ele desenvolveu a ideia do jardim de infância. Que ideia é essa? O Froebel dizia que o adulto é que nem um jardineiro. Olha só que interessante. O adulto é como um jardineiro. O que o adulto faz? O que o adulto deveria fazer? É como quando existe um jardineiro que está no jardim. O jardineiro, ele deve cultivar as plantas, plantar, ver qual é a época da poda, o que precisa para colocar nesse determinado tipo de planta, que existe uma planta que precisa mais sol, outra que precisa mais sombra, outra que precisa podar o galho em uma determinada época e outra planta não pode podar nessa época, porque se podar nessa época vai causar um grande dano para ela. E que existem muitos perigos, existem as formigas que você tem que saber como você proteger aquela espécie das intempéries, dos danos causados pelo meio. Enfim, cada estilo de planta, cada planta possui o seu tipo de cuidado, né? Um precisa ter o cuidado com a formiga, outro precisa ter o cuidado com o besourinho, outro tipo tem que ter o cuidado com as borboletas, outro tipo de planta tem que ter o cuidado excessivo com a água, ou com o sol, ou com a acidez do solo. Enfim, cada planta, né? Cada planta no jardim exige um determinado tipo de tratamento. E se o jardineiro não souber fazer isso, né, o dano que vai causar aquela planta vai ser um dano muitas vezes irreversível, porque a planta precisa de alguém que acolha, alguém que cuide, mas não que cuide dela de vez em quando, que cuide dela até quando ela consiga crescer e realmente ficar forte o suficiente para não precisar de cuidados mais constantes. E esse pedagogo Froebel, né, ele desenvolveu a ideia do Kirkegarten, do jardim de infância, né, das crianças irem para um espaço onde se pudesse fazer exatamente isso e que tivessem pessoas que entendessem como elas funcionam, para que elas pudessem desenvolver em sua potencialidade total. E então, o jardineiro, ele precisa dominar a técnica da adubação, a técnica da poda, a técnica do cuidado daquela planta. Se ele não tiver o conhecimento e se ele não desenvolver habilidades para cuidar dessas plantas, essas plantas realmente não tem como evoluir na mão daquele jardineiro. Isso significa que, embora esse jardineiro possa ter muito amor, uma tendência muito natural, muito grande dentro de si, de gostar de cuidar das plantas, isso tudo não é o suficiente para, de fato, desenvolver a potencialidade dessas plantas. E esse é um exemplo muito fácil que a gente pode saber. A gente pode muitas vezes gostar de muitas plantas, até querer cultivar elas, mas se você não conhecer minimamente como faz o cultivo, quando planta, quando não planta, essa planta de fato não vai frutificar, né? Eu já fiz isso várias vezes e acredito que você que está me assistindo aqui também tenha visto. Então, a dica que eu tinha para te dar hoje é essa. Eu gostaria que você curtisse se você gostou, obviamente, fizesse o comentário e compartilhasse essa informação que eu estou te passando aqui. Um grande abraço e eu espero te encontrar amanhã aqui nesse mesmo canal.